Os caras estão pé da vida com o Daniel Alves. No Flamengo, por exemplo, o Pedro tá sempre fazendo careta porque não joga. São dois caras caros. Claro, um é jovem, o outro é veterano. Mas os dois ganham muito dinheiro. E merecem, porque são dois caras tops no futebol brasileiro. O Rafinha também tá assim no Grêmio, tá então, chateado. O Rafinha falou, nunca fiquei tanto tempo nunca passei por isso, pra ficar sem jogar, exatamente. Não, mentira. Exatamente. Então, no Bayern ele ficou muito. mas se você banco na Alemanha é duro, né? Isso que eu não então. sei. Aí... Banco do Felipe. E ele falou que não recriminem meu pagode, que eu sempre gostei do pagode, entendeu? E o menino Wanderson tá jogando bem mesmo. E ó, acho que até o Daniel Alves ganha mais, o salário é maior do Daniel Alves no São Paulo do que o do Pedro no Flamengo. Nossa. Acho que o Daniel Alves ganha bem mais do que o Pedro ganha. Por que não? Dirigente de futebol não fala tanto. O Daniel Alves deve ser o jogador bem mais pago do Brasil. Ganha perto uns 2 contos, viu, Vamp? Por que o dirigente de futebol, que tem tanta criatividade, não propõe uma troca? O Pedro tá infeliz aí, o Daniel Alves, a torcida quer arrancar a tripa dele aqui. Mas quem falou isso? O Flamengo não quer um lateral direito que não encontrou um lateral... Quem falou o quê? Quem falou o quê? A gente ouviu da boca do Pedro, isso que eu não consigo... A gente não ouviu ainda Fausto, da boca do Pedro. Você não viu o jogo no final de semana? A TV mostrava o Pedro, ele segurava a placa e ele fazia assim, ó. Mas então, paciência, tem o limite, Vampeta o cara falou isso, explode. acho que no Canelada, não adianta ser bonzinho. Então começa a botar fogo aí na lenha. Começa a procurar outras alternativas, o Pedro. Não adianta achar que vai cair do céu uma proposta. Não, tô dizendo, não seria uma boa? Óbvio que seria. Você trocaria o Daniel Alves no Pedro? Amanhã. Seria uma boa aqui, mas pro São Paulo, mas pro Flamengo não. Por que não? Então, também O Flamengo não. O Flamengo tem o Mateuzinho que ele espera botar pra jogar, fazer dinheiro. Nesse momento, eu acho que não. Olha a diferença. Não, de mas idade. pra solução De imediata? idade, não, os caras não vai. Uma troca justa seria o Luan pelo Lucas Lima. Aí sim. Aí é igual. Pelo momento, né, dos dois Mas e pelo que Pedro e eles Daniel renderam. Alves não, um atacante pelo lateral direito, um valor de 1,5 milhão, você é louco? Mas Vamp, o Rafinha, quando falou que queria voltar ao futebol brasileiro, o Flamengo foi lá brigar com ele, pra ele voltar. Então o Flamengo queria um cara pra resolver o problema imediato. O Rafinha que quis ir embora, o Rafinha não topou a proposta que o Flamengo fez de volta, o Rafinha que melou tudo. Não foi o Flamengo que dispensou ele, nada. Ah, não, sim, é verdade. Entendeu? E ele foi embora porque ele falou que ele ganhou muita grana. No contrato dele teria, assim, uma brecha pra... Se fosse pra Europa, ele ia de graça. Ah, tá bom. Ele foi pra Grécia, não deu certo, voltou. Mas parece que tem e outro quis problema voltar aí. como tava antes. O cara falou, não, peraí, você que quis ir embora. Mas parece que é um Aí outro falou assim, problema. então tá bom, agora meu sonho é ser dirigido por Renato Gaúcho. O Renato... Saiu do e Grêmio. tá no Flamengo. Mas E vai se encontrar agora, né? Mas você não trocaria então Pedro no Daniel Alves? Nem no sonho. É? Minha opinião. Não, o Flamengo. Pro Flamengo Você tá seria... pensando pela ótica flamenguista. O São Paulo troca na hora, de olho fechado. Se fosse São Paulo, Flamengo você não. trocaria. É. Se eu sou dirigente de São Paulo, eu trocaria na hora. Eu acho que teria uma troca boa. Nem a pau. Eu acho que teria uma troca boa pros dois. Não. O Pedro não joga, porque não pode jogar com o Gabigol, não pode jogar com outro, então precisa de um lateral direito. O São Paulo já tá querendo arrancar a alma do Daniel Alves. Pega um cara que vai jogar de braçada aqui na minha lateral direita, cara que ganhou tudo no mundo, e manda o Pedro pra jogar no São Paulo. Seria boa troca pros dois. E aí, Bruno Prado, eu falei groselha aqui, você acha que não é assim? Eu acho que pro São Paulo seria legal, porque assim, o salário é mais baixo, o Pedro é um jovem ainda e resolve um problema de centroavante que o São Paulo não tem, né? O São Paulo tá com muita dificuldade. Até uma coisa que o Pablo fez gol contra o Sport, né? E o Pablo, ele é muito cornetado. É o terceiro ano do Pablo no São Paulo, mas você vê como são as coisas, né? O Pablo, ele já teve momentos que ele foi pro banco, saiu, é criticado, é cornetado, mas ele sempre volta. Por que ele sempre volta? Porque o São Paulo não consegue, pelo menos por muito tempo, arrumar alguém muito melhor que ele, que chegue, tome conta, ó, agora Pablo não tá bem, chegou esse aqui tomou conta, o Pablo é banco. Não, ele volta, ele fica no banco, volta. O ano passado o Brenner tava bem, aí já foi vendido, aí entrou o Pablo de novo. Esse ano já rodou um monte de gente, tá aí. Quem foi titular contra o Palmeiras? O Pablo. Quem foi titular domingo e fez gol? O Pablo. Então, o São Paulo tá com esse problema faz tempo, né? O Pablo joga também porque ninguém tomou conta. Pro Flamengo, eles teriam que pensar muito, né? Porque acho que eles não pagariam o que o São Paulo paga hoje pro Daniel. E o Flamengo tem opções, né? O Flamengo tem 3 laterais direitos. Claro que o Daniel, hoje, ele ainda é melhor que os 3 ali. O Isla, o Mateuzinho e o Rodinei. Mas eles têm 3, né? Eles têm bastante gente ali. Mas pro São Paulo seria bom, sem dúvida. Pro São Paulo, melhor sim. pro São Paulo o negócio. Sim, sim. Porque o cara traz um cara mais jovem, que ganha menos e que, se um Pedro vem pro São Paulo, é cara pra ficar no São Paulo 3, 4 anos pra tomar conta ali, né? O Daniel tem ou mais pra chegar ou e dois. machucar já, né? O Pedro. São Paulo tem... Ou pra chegar e já machucar, né? Nós temos que sair pro intervalo, né? Nós vamos pro intervalo, São Paulo continua com a gente aqui no Esporte em Discussão e você também pelo YouTube.
A troca é ruim, Favara? É melhor pra algum aí Pro ou só São pra Paulo, outro? maravilhoso. E pro Flamengo? No momento, não. Mas ele não jogaria? Quem é? Vocês metem o pau no Isla, cara. Mas não é isso. Você não sabe o que o Daniel pode render. Você não sabe pra que posição ele ia querer atuar no Flamengo. E lá não tem como você escolher. Ah, ele tá Igual jogando- ele escolheu aqui no São Paulo. Foi chamado na seleção. Então, Isso é mas verdade você não que tem você como falou. escolher lá, você- Ele chegou no São Paulo dando palpite em tudo. Aqui ele No escolheu técnico, onde no ele ia hotel, jogar. no esquema, na camisa. Lá no Flamengo ele vai chegar, não vai escolher. Ele vai ter que jogar na lateral direita. E hoje o Daniel Alves não é mais o Daniel Alves que a gente viu jogar na lateral direita. É um jogador ainda muito bom. E eu digo mais. Eu acho a história do Daniel magnífica. Isso não dá. A história não se apaga. O que ele fez no Barcelona, foi um grande jogador, tudo isso. Só que ele só é titular na nossa seleção como lateral direito porque nós temos carência nessa posição. Porque o Daniel, se tivesse alguém hoje rendendo um pouquinho mais, seria titular na nossa seleção absoluta. O Daniel poderia ir como uma segunda opção ali. Mas hoje- não como titular da Hoje nossa acho que só seleção. tem 3 opções para lateral na seleção, assim, que eu acho que dificilmente, pensando no curto prazo, Copa do Catar, acho que vão 2 desses 3. É o Daniel, o Danilo e o Emerson. Acho que só tem esses 3. Aí depende. E nenhum dos dois. O Danilo foi titular várias vezes. Não acho o Danilo ruim, mas não é um cara que você tem assim a certeza. Não, o Danilo é o camisa 2 e acabou. E o Emerson é um jovem ainda, né? O Emerson agora está no Barcelona. Se ele fizer uma ótima temporada no Barcelona, ele pode cavar o espaço. E a gente falou no lateral direito, a gente falou do Rafinha. O Rafinha vai ser difícil jogar com o lateral direito do Grêmio. O Wanderson. O Wanderson de tá 20 bem, Tá anos. muito bem. Tá Joga voando. muito. E aí a diretoria cresce o olho já com a chance Não, de já poder tem vender o cara. Já tem Então. proposta pra fora do país. Hoje não tem como sacar o Wanderson. Ô Fausto, tem gente falando aí dessa troca aí? A galera aí no chat Vou do abrir YouTube aqui, ó, trocaria pera ou não lá. trocaria? Dá um F5 Vamos aí, ver Favara. Mas faça essa pergunta que daí a galera vai responder. ó. Responda aí, curto e grosso, seu nome, seu time e... Aqui, ó, vamos lá. Trocaria Pedro por Daniel Alves ou não? Marcelo Godoy, esse Pedro quebra-queixo é caneludo. Falcão. Opinião dele. Milton Gouveia, Daniel no Fla. Aí, tá vendo? Estão gostando da troca. Vamos ver. Bora, já. Pera lá. É que tá subindo muito rápido, ó. Rubens Raia, sou Fortaleza desde criança. Vamos ver se eu vou falar. Vamos lá, gente. Vamos dar o palpite aí com Eu relação trocaria, pô. Ou se a isso. trocaria. Porque o pessoal tá colocando outros temas Os dois aqui, ó. estão meio de bico aí nos clubes atuais. Troca Nunca. logo. Mengão malvadão. Nunca. Tá bom, nunca. Olha lá. troca o Pedro por Miranda. Esse é mais esperto. Rames Rodrigues não. E o Miranda. Teve proposta lá. Ele não quiseram ele no Flamengo. Não é. Ele falou não quiseram porque pagaram Tá sem pouco. jogar. Então, mas não quiseram. Ou não quiseram foi uma frase que o Miranda jogou lá naquela imagem que pegaram lá. Brincando, entendeu? O Ivanildo Pereira, muito obrigado pelo seu carinho. Quem? Ivanildo Pereira, muito obrigado pelo seu carinho. Vamos ver. Pedro é centroavante e tem radar para gol. Nunca que faria essa troca. Michel Costa, enfim. Mas assim, a diretoria mesmo do São Paulo tá insatisfeita com o Daniel Alves? Ou é Não, a torcida? diretoria não. É só o que eu li aí nessas últimas horas aí, do pessoal tá O agitando. presidente do São tá- Paulo já tá legal, Márcio, de saúde? Então, o Julinho Casares, o filho dele, me falou que ele melhorou bem e tá quase sendo liberado aí. Tá internado até hoje. Tá. Ele foi pra UTI, Vamp. Foi coisa muito séria, né, cara? Ele deu uma piorada de uma hora pra outra que... Me Foi parece feio. que a insatisfação com o Daniel ela é muito mais externa do que interna, assim, mesmo em relação à comissão técnica, o elenco, não parece que tenha assim, um problema. Os jogadores não gostam dele, ou isso eu acho que não. o também. técnico, a direção. Tem esse Tem que problema. pagar o cara, né? É a dívida, e isso que pagar vai o gerar cara. alguns atritos ali, né? Isso como teve agora. Com certeza a diretoria não ficou totalmente feliz com o Daniel falando publicamente da questão da dívida, mas não tem jeito, estão devendo. O Crespo, pra vocês, também tem algum problema individual com o Reinaldo? Que do nada o Reinaldo... Eu não engulho essa história, isso aí não me convence. Do não. nada o Reinaldo foi Isso aí não me convence. sacado de tudo, né? O cara da bola parada e tal, isso aí não... Não, porque no começo estava jogando sempre com o Crespo. Do nada o Reinaldo perdeu. Tanto que estava não satisfeito que botou até o Reinaldo pra zagueiro, pra vir de Sim. trás. E do nada o Reinaldo não joga mais. Eu acho que perdeu muito espaço. Assim, o Crespo até roda o elenco, mas eu acho que perdeu exageradamente assim, o espaço.